boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez aqui no Movimento 65, mais uma live, a nossa quarta live que quer mudar a cara da cidade de Poá. Hoje estamos aí, como eu disse, na quarta live e vamos apresentar aqui mais uma pré-candidata do Movimento 65, uma candidata que tem muita coisa aí para mostrar para a gente, tem muitas ideias boas e que nós vamos apresentar hoje aí. Hoje está com a gente aqui a Thaís Caraballo. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda. Boa noite, Johnny, boa noite, pessoal. É isso aí, Thaís. Antes de começar, Thaís, eu já vou falar o nome da galerinha aqui que está acompanhando a nossa live, ok? Daqui a pouco a gente dá início aí ao nosso bate-papo. Então, vamos lá. Boa noite para o Valdir Mariano, o Índio, o Diogo Ferreira, o Milton, né, que é o carteiro Jacaré, e conhecido como carteiro Jacaré. Boa noite. Boa noite ao professor Rodsley. Boa noite a Jaine Barros. Boa noite a Ângela Torres. Boa noite, Ângela. O Índio aí mais uma vez dando boa noite. O Alexandre Caraballo aqui dando boa noite também para a gente. O Wesley Freitas, professor Wesley aí, dando boa noite também. Samuel Moreira, dando boa noite pra gente, boa noite para vocês. A Terezinha Ferreira, também aí, boa noite. Conhecida também como Terezinha do Esporte. É isso aí, Thaís. Então, nossa live está começando, a galera já está começando a entrar aí e cumprimentando a gente, começando a acompanhar. E como você sabe aqui, a ideia da live é nós mostrarmos novos pensamentos para a cidade de Poá, novas ideias para a cidade de Poá, né? Esse movimento é um movimento dentro do município de Poá, e novembro, né, que agora mudou as eleições para novembro, é uma situação de mudança, é uma situação que a população vai às urnas para mostrar a sua indignação ou não, para mostrar a democracia que existe no nosso país. Você se colocou como pré-candidata a vereadora, e a ideia da nossa live aqui é conhecer essas vozes da cidade. E você é uma voz jovem, uma voz feminina. E como eu costumo dizer aqui para a galerinha que está vindo conversar com a gente, antes de qualquer coisa nesse mundo, nós somos seres humanos e nós temos uma história pessoal, né? E, então, eu peço primeiro que as pessoas contem a vida, se nasceu em Poá, se veio de outro lugar e se estabeleceu aqui, escola que estudou, as coisas que fez aqui na cidade, aquilo que você vive, né, toda a sua dinâmica aqui no município. Então, esse primeiro momento, eu vou abrir para você poder contar um pouco da sua história pessoal, e depois a gente vai dialogar um pouco sobre as ideias que você tem para a cidade. Fica à vontade, Thaís. Mais uma vez, né, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui para poder falar para todos vocês me conhecerem um pouquinho. Meu nome é Thaís Caraballo, eu tenho 26 anos, nasci e me criei aqui em Poá, estudei também aqui em Poá, né, na rede pública, no Berto e depois no Simon. Nesse meio todo, já participei de esportes da cidade, já também fiz a ETEC, né, logo que ela entrou na cidade, né, eu fiz a ETEC, fiz administração na ETEC. Atualmente eu sou estudante de Ciências Contábeis, estou aí no meu último ano já, para a conclusão do curso. Moro na Vila Lúcia. Hoje eu sou casada, né, tenho 2 filhos de patinhas. Os pets. Sim. E é isso, eu acho que a minha vida dentro da cidade, enfim, ela se resumiu muito dentro das oportunidades que eu tive nas educações, no esporte, e a gente precisa levar isso para frente, né? Bacana, Thaís, bacana. É importante a gente colocar aquilo que nós temos, né, com a cidade, né, esse vínculo que a gente tem com a cidade. Mas eu acho que você deve falar um pouco também de um vínculo muito importante. Antes de a gente dar uma caminhada mais longa aí, você poderia falar um pouco para mim de 2 coisas. E aí você vai, aí no seu tempo aí, dentro do seu raciocínio, você constrói para a gente. Eu sei que você fez o JUSIP.
Eu sei que Sim. você fez o CIP. E aí, eu sei também que você praticou esporte quando você estudava, né? E aí, depois a gente parte para a parte até da ETEC, de ensino técnico, de educação, que é importante. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência dentro da JUCIP. Para quem não sabe, é um programa chamado Juventude Cívica Poaense, que é um programa de jovem aprendiz, né, para trabalho. Aí eu não queria que você explicasse exatamente a JUCIP, só a sua experiência com seus colegas, como foi estudar na JUCIP, para a gente conhecer um pouco mais de você mesmo, pessoalmente, né? Não precisa explicar o programa, que o programa a galera de Poá já conhece, sabe como funciona, mas como que foi a experiência mesmo lá com seus colegas, né? A gente sabe que estudar é bacana, essa vivência de estudo, e como que dentro, aí voltando lá para a sua escola que você estudou e que você jogou vôlei, né? Até onde eu sei. E aí você contar essas experiências esportivas, e se você quiser também já colocar o que você pensa sobre esporte e tudo, fica à vontade. Vai lá. Na verdade, a parte do esporte eu sempre gostei, sempre foi minha paixão. Né? Quando eu fiz 11 anos, eu ingressei no esporte dentro da escola, onde a gente fazia campeonatos dentro da escola, campeonatos por outras escolas também, né? As intermunicipais, as municipais, representando a escola onde eu estudava, que era o Padre Simo. E era uma coisa, assim, de me realizar, né? Porque no esporte você encontra muitas coisas, você faz amizades, você encontra disciplina. É muito importante, né, que você tenha essa vivência na sua vida. E para mim, particularmente, foi uma parte assim mais marcante, que eu sempre vou levar para a vida inteira. A minha professora da época também me incentivava bastante, né, para continuar no esporte, para seguir essa linha, porque querendo ou não, é uma forma com que você tem de conseguir, enfim, abrir caminhos ou ter uma certa disciplina, ou você conseguir ser uma pessoa um pouco melhor através do esporte, né? E você falou, né, que eu fiz o CIP, realmente. Eu tinha 15 anos. A JUCIP é um lugar onde a gente faz um curso preparatório que encaminha a gente para o mercado de trabalho, né? E fiz durante 3 meses eu fiz o curso, né, que ele é de 3 meses, e logo assim que eu terminei de fazer o curso lá de administração que eles oferecem, eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Esportes como JUCIP lá, e aí consegui entrar e aprender toda a parte de por trás do como que aquilo rola, né? Como que a gente né? A organização. A gente sempre escuta, né, que tem várias modalidades para que a gente faça esportes na cidade e tudo mais, mas viver aquilo de um outro lado é uma experiência muito bacana que eu tive, que eu fiquei 1 ano, né, porque é contratual, você é como se fosse um estagiário, né, para aprender as rotinas administrativas e tudo mais, e isso foi de grande valia na minha vida. Aprendi bastante e é uma coisa que eu sempre levo. E deixa eu te perguntar, então você teve uma vivência, uma experiência, de certa forma, acho que eu não vou lembrar o ano, talvez 2009 ou 2010, ou 2011? 2011, né? Então você teve uma vivência no momento do esporte na cidade de Poá, que o esporte, de certa forma, era valorizado, né? Que, de certa forma, o esporte, ele tinha uma organização dentro da cidade que valorizava os atletas da cidade, que valorizava a iniciação esportiva, que valorizava todas as áreas do esporte na cidade de Poá. Inclusive a questão de competição também, nós tivemos resultados muito bons nos jogos regionais, aproveitava as crianças, os atletas dos jogos escolares, tudo. Fala aí pra gente, assim, comparando, né, o esporte naquela época, o esporte hoje e aquilo que você imagina que tem que ser o esporte na cidade de Poá, a prática esportiva na cidade de Poá. Sim, naquela época, assim, era muito visível a forma com que o município trabalhava com os jovens dentro do esporte, e era muito visível também o retorno que a gente tinha, né, que a cidade tinha com relação a esses jovens, porque, que nem você falou, né, a gente viajava
para regionais ou campeonatos internos mesmo, dava para ver em todas aquelas pessoas que praticavam o esporte o quanto aquilo fazia feliz, né? A empolgação, a parte da competitividade, porque é essencial na vida, querendo ou não, você ser competitivo, isso você aprende no esporte, seja ele qual for, né? Seja basquete, vôlei, handebol, qualquer um deles, você aprende isso na vida. E, nossa, era fantástico, era muito bom. Era como se fosse um programa de espelho. Todas as pessoas conheciam o esporte de Poá, todas as pessoas conheciam aquilo que Poá fazia pelo esporte. Hoje, depois de algum tempo, eu já não vejo mais isso. Né? Tinha modalidade de judô também muito próximo daqui, e parece que se perdeu um pouco essa cultura, né, da cidade de investir em esporte, investir nos jovens, para que eles tenham uma atividade, né, para ser feito, enfim. Eu acho que isso devia voltar, né, uma vez que você tem essa parte de esporte, cultura e lazer para o jovem, você consegue muitas melhorias na sociedade, dentro de casa, na escola, convívio mesmo com as pessoas, isso acaba melhorando. Então, eu acredito sim que a via do esporte, ela seja uma via que deva ser retomada, né? Para que a cidade tenha de novo uma competitividade, uma forma de agregar os jovens e que eles não se sintam desamparados. Sim, a gente tem que pensar muito na questão da juventude em relação ao esporte. Antes da gente continuar, Thaís, eu vou falar o nome de umas pessoas aqui, porque o negócio tá bombando, só tô vendo os comentários subindo aqui, então vamos lá. Eu falei do Wesley já, o Samuel, a Terezinha, que tá aqui, a Simone Cunha dando boa noite pra gente, boa noite, Simone, o Rhodes de novo, o Marcos Dornel aqui do Bate-Papo com o Dornel dando boa noite, a Elaine Mariano também dando boa noite pra gente, a Luciane Dornel dando boa noite, o professor Luizão dando boa noite, Johnny, boa noite, Thaís, tamo junto, o Rodrigo Carvalho aqui também dando boa noite, a Sabrina Dias dando boa noite também, boa noite, Sabrina, seja bem-vinda. O Rodrigo Carvalho diz o seguinte, ó, também fiz o CIP na época que era lá no Laci. Opa, ó, entregando a idade aí, hein, Rodrigo? Brincadeira, hein? A Flávia Durazo, Sadenberg, boa noite. Ó, boa noite, amiga. É colega aí, hein? Ó. O Júnior Silva também dando boa noite aqui pra gente. Boa noite, Júnior, seja bem-vindo. A Josineide Barros dando boa noite pra gente aqui. Boa noite, Josineide. Aí o Marcos Dornel faz o seguinte comentário: o esporte voltará a crescer em Poá e ser valorizado com o PCdoB, que é o partido aí que a galera faz parte. A Priscila Moraes dando boa noite. Aí a Josineide, tá vendo como tem tantos comentários, né? A Josineide diz o seguinte: eita, subiu aqui, eu perdi a... Vamos lá. Os jovens de Poá, a Josineide falando, estão jogados à própria sorte. Muito triste não ter projetos, especialmente no esporte. Concordo com você, Josineide. É isso aí. A Amanda Soares dando boa noite aí pra gente. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda. O Diogão diz o seguinte, ó. O esporte é uma importante ferramenta de inclusão social. E chega aqui o último, por enquanto, o Genivaldo Santos dando boa noite para a Thaís. Valeu, Genivaldo. Lembrando que vocês podem mandar pergunta para a Thaís. Eu coloco aqui para ela responder. E aí, Thaís, dando continuidade aí também a esse assunto, aí depois a gente pode mudar um pouco. Eu lembro que na época aí que você disse, que você inclusive participou, tinha um programa de esporte de cidadania, de iniciação esportiva, mas o esporte não era só para as crianças, para os adolescentes, né? Nós tínhamos esporte também para um outro público aí, que hoje eu vejo que também esse público está abandonado. E toda vez que a gente... eu converso com as mulheres agora, depois da La Casa de Papel, eu sempre fico assim, tá na hora de começar o matriarcado, né? Sair o patriarcado e começar o matriarcado. E nesse link que eu pulei de uma coisa para outra, a minha ideia qual é?
como o esporte não é só para a juventude, se você como mulher, né, como mulher que trabalha, que luta, que se diverte, que é jovem, que estuda, que tem buscado as suas conquistas pessoais também, você como mulher, o que você pensa do esporte para as mulheres, do esporte para um público maior que não seja só a juventude? Porque a juventude você já deixou a sua opinião. E para as mulheres e para um público diferente que não seja os jovens, aí que normalmente é o público-alvo do esporte? Ah, sim. O esporte, eu sempre falo, né? O esporte, ele é importante do 0 aos 80, né? Não importa a idade que você tenha, o esporte, ele deve estar presente, porque é uma forma de você manter a sua saúde também, além do lazer. Então, que nem você citou, né? Também tinha, na época, programas para mulheres mais velhas, para os rapazes também, né? Eu lembro que tinha a bocha, tinha ginástica para essas mulheres, porque às vezes está em casa, não está fazendo nada, ou não tem tempo de ir a uma academia, ou, enfim, N motivos que impedem que a gente faça alguma atividade, né? Às vezes não pode pagar academia, mas no setor público. Exatamente. E essa abertura para esse público é muito importante, né? É comprovado, né, por cientistas, enfim, que é muito benéfico para a saúde, na melhor idade, também é muito boa para as mulheres, principalmente. E fora que é uma forma de relaxar a mente também, né? Sair um pouco de casa e espairecer um pouquinho. Exatamente. Que tá, que tem toda uma questão aí também de o esporte, né? A gente às vezes pensa no esporte só como competição também, tem um lado competitivo, mas como eu falei, tem a iniciação esportiva, tem o esporte de competição, de alto rendimento, né? E o amador aí, que alguns participam, faz parte mais ou menos desse esporte aí, mas também tem a questão do lazer, né? Do ócio. Às vezes a gente não quer fazer nada, mas uma ginástica ali, dá pra gente sair dessa rotina, uma caminhada, né? E a gente percebe que, infelizmente, o Poá tá deixando um pouquinho disso. Eu vou, Thaís. Opa! Eu vou falar mais uma galera aí que está participando aqui com a gente, e aí a gente já continua. O Diogo fala muito bom, Thaís. Aí a Terezinha, parabéns, Thaís e John, valeu, muito obrigado. Terezinha do esporte, nossa companheira aí que desenvolveu o esporte nessa cidade, e até hoje, minha opinião pessoal, e acredito que a opinião de muitas pessoas, foi a melhor secretária de esportes que essa cidade já teve. O Gabriel Dias dá boa noite pra gente, seja bem-vindo, Gabriel. A Terezinha fala assim, Thaís, nossa pré-candidata a vereadora, é pré-candidata, e a Gislaine também está chegando aqui, dando boa noite. Antes da gente continuar, e até para fazer aí uma introdução para o nosso próximo assunto, para a nossa conversa, eu vou mostrar esse livro aqui para vocês, que é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, sem fábulas sobre mulheres extraordinárias. Melhor momento para eu fazer a indicação desse livro com a live com uma mulher aqui, uma mulher política, uma mulher trabalhadora, uma mulher que quer fazer a diferença na cidade. Um livro sobre várias mulheres. Já abriu da Malala, que é muito interessante, ela se formou, inclusive, na universidade esse mês, né? Mês passado. Ela que lutou no país dela, que infelizmente país árabe, machista, para que as mulheres também pudessem estudar. E aqui tem vários contos, várias histórias de mulheres reais que fizeram a diferença, assim como a Thaís quer fazer na cidade de Poá. Então é muito interessante. Eu vou colocar aqui nos comentários o nome do livro, a autora, que é a... Deixa eu ver se eu abro rapidinho aqui para ler, que eu não lembro de cabeça. A Helena Favilli e Francesca Cavallo, da editora VE. Então, ó, principalmente para as mães aí, é muito interessante já contar umas histórias de Ninar para garotas rebeldes. Eu sei que tem muitas mães aí nos assistindo. Pegando aqui, como uma das personagens que nós temos aqui, a gente tem mulheres astronautas, cientistas, exploradoras, escritoras, matemáticas, poetas. Aqui tem todo o ramo
que a gente pode imaginar, militares, advogadas, todos os ramos que nós podemos imaginar, tem histórias aqui, sem falar que esse aqui é o primeiro volume, tem vários outros volumes, ou seja, existe no mundo e no Brasil diversas mulheres, assim como Poá tem, que são extraordinárias de alguma forma. E aí eu quero introduzir essa questão. A mulher sempre luta, há muito tempo tem lutado para conquistar o espaço delas, né? E aí eu queria introduzir o seguinte ponto, e aí você depois pode linkar aí com a questão da mulher também, que é a questão do trabalho, do emprego, do empreendedorismo, né? A gente percebe que hoje o empreendedorismo está muito forte no Brasil, nós temos diversas políticas de empreendedorismo, inclusive eu acredito que depois desse contexto de pandemia, o empreendedorismo vai pegar muito forte na questão de geração de renda para as pessoas. Eu queria que você falasse aí pra gente a sua opinião sobre isso e tal, e aí depois linkasse lá, aí depois eu posso até lembrar você, sobre a questão do empreendedorismo feminino, né? Queria que você dissesse a sua opinião sobre esse ponto, e aí depois eu te lembro lá sobre a questão também da mulher nesse tema. Fica à vontade, Thaís. É bem interessante, Johnny, esse livro que você mostrou pra gente. Mostra que a gente está desenvolvendo e melhorando, né, a atuação das mulheres em todos os ramos, ainda que ainda tenha um certo preconceito em algumas atividades, né? Mas mostra que existem muitas mulheres exercendo profissões que as pessoas diziam serem impossíveis, né? Então a gente está aqui para mostrar que mulher sim pode exercer qualquer tipo de profissão que ela queira, né? Ainda mais, principalmente também na política, né? A gente tem bastante nomes pelo mundo afora, mas também tem bastante nomes importantes aqui no Brasil, né? Tem a Jandira, tem a Manu, e tem também aqui também na cidade, a gente pode sim citar também a Terezinha, que está aí nos ouvindo, que eu compartilho da mesma opinião que a sua, acho sim que foi a melhor secretária que tivemos no esporte, e uma mulher, né? Então fez bastante pela cidade e tem uma representatividade feminina. E referente, ao esporte, né? Você tinha falado? Empreendedorismo. Não, tudo bem, não tem problema. Eu lembro. A sua opinião sobre empreendedorismo, principalmente agora que a gente. O que acontece? A gente está vivendo um período que ninguém esperava viver. Antes disso, inclusive, já havia uns números crescentes com relação às pessoas que almejam ser seu próprio chefe, dono do seu próprio negócio. Isso, na verdade, nesse tipo de tempo de crise também, principalmente, aumentou a gana, né, das pessoas em querer fazer algo, ou mesmo que seja para uma renda extra, ou que seja aquilo que ela queira fazer, mas que seja dela, como um empreendedor. Então, eu acho que a gente deve sim pensar nesse pessoal. É uma oportunidade que a gente deve oferecer, de que as pessoas se profissionalizem, elas consigam fazer com que aquilo que elas têm vontade ou aquilo que ela tem um pouco de habilidade para fazer se torne aquilo, o ganha-pão, né? Aquilo que vai trazer o sustento, o valor para dentro de casa. Então, eu acredito sim que a gente consiga fazer uma política voltada a isso. E também, né, que nem eu sempre digo, fazer sim com que as mulheres empreendedoras tomem força dentro da cidade. Né? Hoje a gente tem uma cidade que a maioria das pessoas, né, são mulheres, e isso também acaba trazendo uma série de fatores, abordando, né, uma série de fatores, porque uma mulher empreendedora, ela consegue fazer com que seja acrescido dentro do seu lar
com aquele trabalho que ela está desenvolvendo e traz também para a cidade, uma vez que ela vai colocar na cidade um negócio que vai favorecer a todos também, né? Que vai gerar economia, né? Que vai movimentar, vai fazer a roda da economia girar, porque infelizmente não vai ter vaga de emprego na indústria para todo mundo, não vai ter vaga de emprego no comércio para todo mundo. Nós gostaríamos que isso acontecesse, mas infelizmente não tem, até porque nós temos uma cidade pequena que não consiga mais ter mais indústrias e empregos. Nós acreditamos, inclusive, o Movimento 65 tem propostas relacionadas a isso. Mas não vai ter para todo mundo. Uma parcela vai ter que, infelizmente, sair da cidade para trabalhar, e outra parcela vai ter que ficar aqui. E quem verifica que tem uma capacidade aí de trabalho que pode gerar um CNPJ, aí, um MEI, para ser empreendedor e fazer o seu serviço funcionar aí e ajudar a roda da economia, por que não, né? E as mulheres é um grupo grande da nossa cidade que pode fazer isso avançar enormemente, né? Em todas as áreas, em todos os campos de trabalho. Antes da gente continuar, eu vou... É que tá subindo aqui comentário, eu vou ler antes que o pessoal ficar bravo comigo aqui. O sensei Leandro Roberto aqui, ó, falando, eu também concordo, melhor momento no esporte. Seja bem-vindo, Leandro. Saudades aí, hein, mano. Aí ele dando parabéns também pra gente, dando boa noite. A Celina Farias da Silva disse o seguinte: aí, Thaís Caraballo, gostando de ver, parabéns. O Luizão fez uma ressalva aqui, esqueceu das professoras. Isso mesmo, muitas professoras também aqui no livro, muitas professoras guerreiras aí, trabalhadoras. O Alexandre Caraballo aplaudindo a gente aqui, valeu. A Jaine Barros dizendo, nós podemos tudo, ó, já até curti aqui, isso é verdade, podem tudo mesmo. O Luizão, economia solidária, questão de economia solidária, sim, a questão de certa forma, o próprio pequeno negócio é esse trabalho de economia solidária, que não é uma economia capitalista de grande porte, né? A Jaine diz o seguinte, inclusive ser uma vereadora, pois aqui em Poá não temos. É verdade, nós não temos uma vereadora aqui, e a ideia dessas pré-candidaturas como da Thaís, nossa pré-candidata a vereadora, é colocar o poder feminino lá na Câmara dos Vereadores, né? A ideia dessas pré-candidaturas. O Luiz Barbosa, também conhecido como Bolinha, dando boa noite aqui. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo, né? A Josineide aplaudindo a gente aqui, valeu, Josineide. A Jaine diz o seguinte, conto com você para me representar na Câmara, minha amiga de longa data, ó, aqui, ó. Tomar cuidado com esses comentários de longa data aí que entrega a idade, hein, Jaine? É brincadeira. É brincadeira. Tem mais comentário aqui. Aí eu tenho aqui, vamos lá, deixa eu clicar aqui, isso. Thaís, opa, a Celina Farias diz o seguinte, e as químicas também, sim, aqui no livro também tem as químicas também, tem as químicas, né, tem as cientistas, aqui é o próximo... A Celina é uma das melhores, viu? Pode falar. A Celina é uma das melhores. Bacana. E as químicas também. Aí depois, a Janete Mioca. Thaís Caraballo foi uma excelente aluna. Acho que é sua professora, Janete. Foi sua professora. De educação física? A minha inserção no esporte se deu através da Janete. Bacana. Olha, seja bem-vinda, Janete. Aqui é muito. Acredito que ela deve estar muito feliz. Que eu, como professor, eu fico muito feliz quando a gente fica sabendo ou vê que um aluno nosso está dando certo, está indo num caminho de sucesso. Ela deve estar muito contente de estar vendo você aqui, Thaís. Aí o Diogo diz o seguinte, a Thaís Caraballo representa, sem dúvida, a geração de jovens mulheres na política. Excelente. Tem mais um companheiro que entrou aqui, o Henry Ferreira. Ô, Henry, abração, boa noite e valeu pela divulgação, viu, Henry? Agradecemos a sua divulgação, que eu sei que você
divulgou a nossa live aí. Vamos lá, você viu? Eu usei um monte de tempo aqui lendo os comentários. O negócio aqui tá bom hoje. Vamos lá. Então, Thaís, a gente estava falando sobre empreendedorismo, geração de renda. A gente sabe que, além de geração de emprego e renda, a gente quer ganhar dinheiro para poder viver, para poder fazer as coisas que nós queremos, estudar igual você está estudando. Vamos fazer a merchan da universidade, tá? Qual universidade você está estudando? É Ciências Contábeis? Na Campos Elíseos, na República. Na Campos Elíseos. E a gente quer estudar, sendo jovem ou não, a gente quer estudar. São uma das preocupações. Hoje em dia, não só por causa do contexto de pandemia que a gente está vivendo, né, de contaminação do coronavírus, mas sempre foi uma preocupação a questão da saúde, sempre foi também. E outra questão que preocupa muito a população é a segurança. Em outras lives nós já conversamos aqui com outros pré-candidatos, com outras vozes da cidade sobre a segurança. Inclusive, na primeira live com o Marcos Dornel, a gente usou bastante tempo conversando sobre isso. E segurança continua sendo um ponto que, é um ponto crucial para todos, independente de idade, independente de gênero, independente. Segurança é uma questão crucial. E na nossa cidade não é diferente. E aí eu jogo essa situação para você, a segurança, esse tema. O que você pensa da segurança? Qual a sua ideia para a segurança? Você, como pré-candidata a vereadora, você acha que tem que mudar o quê? Tem que continuar o quê? Quais são suas ideias? Diga aí pra gente. Johnny, assim, acima de tudo, a segurança ela deve ser vista como a prioridade, né? Porque uma vez que você não tem segurança, você não se sente confortável aí em lugares, então você não pratica esporte, você não vai, de repente, a um médico. Você não tem vida social se você não se sente seguro naquela cidade, né? Então, eu acho assim, eu falando particularmente, né, que nem eu falei para você, eu estudo na República e eu estudo à noite. Então, eu chego aqui na cidade perto da meia-noite. É difícil você chegar na cidade e, de repente, ter que passar por lugares que as vias não sejam tão iluminadas ou que algumas vias, às vezes, não tem calçada para que você passe, ou a calçada está cheia de entulho, ou, de repente, nem tem, de fato, ela está tão esburacada que você não consegue passar por lá. E eu acho isso são fatos bastante importantes para que a gente crie uma cultura para a sociedade onde eles consigam acreditar que a cidade faça por eles, né? Não só pelo fato de eu ser mulher ou nada, mas qualquer pessoa que de repente chegue do trabalho cansado, que venha de São Paulo, né? Porque tem bastante gente que trabalha para lá e chega aqui e não consegue de repente sentir essa segurança para ir tranquilo para casa. E eu acredito sim que a gente deve mudar em algumas coisas, policiamento, de repente fazer algumas bases comunitárias em parceria, né, com a GCM, em parceria com a própria com o próprio bairro, com a própria sociedade mesmo, né? Para que as associações, né? Sim, exatamente, para que se criem cada vez mais pontos que você consiga se sentir de fato seguro, que você vai conseguir passar, ou que você vai conseguir ir tranquilo para sua casa, e com o apoio de todo mundo, com o apoio de prefeitura, com o apoio de ONGs, enfim. Fazer com que a gente tenha um espaço tranquilo, né? Que a gente consiga falar, sim, eu moro numa cidade que me traz tranquilidade, que eu consigo caminhar, seja qual for o horário, seja qual for a via, sem me preocupar. Então, acredito que a gente precisa construir uma cidade que caminhe para esse objetivo. Você acha que o desenvolvimento de políticas, por exemplo, políticas públicas de esporte, elas podem influenciar na questão da segurança pública na nossa cidade? Você acha? Sim, com certeza. Eu acho assim, que tudo está interligado, né? A gente,
principalmente dentro das políticas públicas, tudo deve ser um interligado ao outro. Uma vez que você faz uma política para os jovens, adolescentes, de cultura e lazer, você não permite que eles tenham acesso a coisas que sejam ilícitas, de repente, ou que eles caminhem para um caminho mais tempestuoso, né? Então, é o famoso ditado popular, cabeça vazia, oficina do que não deve, né? Se você faz um programa, né, de esporte, como a Secretaria de Esportes tinha antes, que a gente fala do contraturno, né? Você estuda de manhã, faz um esporte à tarde, ou você estuda à tarde, faz um esporte de manhã. Você não permite que essas crianças fiquem na rua. Automaticamente, você não vai ter acesso a coisas ruins. Porque ou você está na escola, ou você está num ambiente que você está aprendendo um esporte ali, está tendo uma disciplina que consiga te agregar alguma coisa para a vida. Então, acredito sim que o esporte e o lazer, ele impacta diretamente na segurança da sociedade como um todo. Exatamente. Nós aqui que estamos participando aqui, nós somos exemplo disso. Eu joguei, quando eu estudava lá no Maria Aparecida, no famoso Máfia, eu joguei handball, eu joguei vôlei, eu joguei futsal, eu só não joguei basquete por causa da estatura, mas se o Rhodes estivesse faltando alguém lá, o Rhodes me pegava o professor Rhodes me pegava também para jogar basquete. Isso, me chamava, a voz da consciência que me corrigiu aqui. Deixa eu passar aqui, ó. O Diogo Ferreira dá os parabéns para a professora, para a Janete, né? A Josineide diz, com certeza, eu também me sentirei representada por ela. É isso aí, Josineide. A Janete Miota fala assim, obrigada, agradece, né? E diz, torço por ela, bacana. Aí a Josineide também falando que também está torcendo por você, Thaís. Aí o Leandro Roberto diz o seguinte, ó. Tudo tem que passar por renovação. E fico muito feliz em ver Poá passando por este momento. Parabéns, Thaís, pela coragem. Eu acredito na renovação. Ainda mais vendo uma menina que conheço e vi sua trajetória e sei que vai nos representar. Esta equipe pode contar comigo. Opa, é bom a gente já pegar o contato aí do Leandro Roberto aí, para a gente conversar com ele aí. Aí o Dornel, o Marcos Dornel, do Bate-Papo com o Dornel, diz o seguinte, ó. Educação, os comentários estão subindo, aí eu tento ler. Educação e esporte tem que andar juntos, sempre. Forme um atleta inteligente e evite um criminoso na sociedade. O Dornel, ele tem um exemplo em casa do filho dele, que é atleta, hoje professor de educação física. O Alexandre Comitri, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Dando os parabéns. E entrou mais uma amiga aqui para nos assistir, a Tailane Viana. Torço muito por ela, torce muito pela Thaís. Isso aí, Tailane. Não só torcer, mas também tem que ajudar a Thaís aí, a partir do momento que for confirmada a candidatura dela lá em setembro, né? Ela deixar de ser pré-candidata a vereadora e virar candidata, ela conta também com o seu apoio aí, né? Vamos, enquanto isso, pré-candidata. Thaís, então, essa relação, né, de prática esportiva e segurança é muito importante. No programa do PCdoB, do Movimento 65, tem essas relações também, que inclusive amanhã, eu já deixo aproveitar que fazer um merchan, amanhã eu e o Diogo Ferreira, nós estaremos ao vivo. Que horas, Felipe? Às 8 horas, às 20 horas, nós vamos estar conversando aí sobre as ideias do Movimento 65, né? Nós vamos estar batendo um papo aí sobre o que a gente pensa para a cidade. Nenhum de nós dois somos candidatos, mas nós vamos mostrar que a cidade tem gente que pensa a cidade, né? Uma cidade que tem que ser democrática, popular, participativa, e para todos, né? Para todos e todas. Vamos lá. Então vamos continuar aqui. Continuando na questão da segurança, Thaís, continuando na questão da segurança. A gente tem uma situação muito grave na nossa sociedade, uma sociedade
tanto mundial, mas eu vou deixar restrito aqui a brasileira e a poense, que é a questão da violência doméstica contra a mulher, né, que entra aí nesse campo da segurança. Infelizmente, ainda, como eu brinquei quase agora, falando da frase da Nairobi lá no La Casa de Papel, que acabou o patriarcado, tem que começar o matriarcado lá na Câmara, a gente, mas mesmo assim, com todos os avanços que já tiveram na sociedade, tudo, ainda há pessoas misóginas, machistas, ainda há violência doméstica. E aí eu vou colocar esse assunto aí para você, qual a sua opinião, o que você acha que tem que acontecer para a gente mudar essa realidade que infelizmente ainda aflige diversas mulheres no Brasil e em Poá, que não é diferente, né? Sim, com certeza. É muito triste, na verdade, a gente ter que relatar essa parte, essa violência que a mulher sofre, né? Em alguma parte do tempo, esse número ele vem crescendo, tanto de agressão contra a mulher, ela pode existir de várias formas, né? Ela pode vir como agressão física, psicológica, enfim. E é complicado o quanto a gente consegue perceber o quanto esses números eles estão crescendo. Principalmente, né, a gente volta a falar sobre a pandemia, porque as mulheres elas estão em casa, elas não estão em quarentena, né? Então elas estão isoladas muitas vezes com seus agressores. Então esse número ele acabou crescendo e eu acho que a gente precisa estar preparado para lidar com tudo, né? E principalmente para dar amparo para essas mulheres que muitas vezes elas não fazem ou não tomam nenhuma atitude porque não se sentem amparadas, né? Então, ainda dentro dessa falta de segurança, por que não, de repente, criar um botão de pânico para um aplicativo que seja para essa mulher pedir socorro, para que ela consiga, às vezes, né, até salvar a vida dela, né? E uma casa, de repente, de transição para que essas mulheres consigam se distanciar dos seus agressores, e também tem um apoio psicológico, né? A gente não adianta também a gente tirar de dentro da casa, de repente, de um agressor e tá aquém. Então, esse apoio e acompanhamento psicológico é, sim, importante para que a gente consiga depois fazer com que essas mulheres, elas voltem para a sociedade seguras. Elas entendam que, de repente, não é culpa delas, como muitas pensam, né? Essa agressão sofrida, muitas pensam que a culpa é delas. Então, esse trabalho psicológico para que elas consigam seguir a vida, se sentir seguras, se sentirem importantes, se sentirem úteis para a sociedade, né? E por que não também entrar na área de empreendedorismo novamente, né? Fazer com que essas mulheres aprendam uma profissão e consigam entender também que ela não depende muito de outras pessoas para ser quem ela é e para chegar no sucesso que ela almeja, né? Então, eu acredito sim que a gente deva fazer com que essas mulheres se sintam protegidas e elas sintam com que elas possam contar com alguém, né, para solucionar o problema dela. Ainda um pouco antes da agressão também fazer programas de conscientização, porque eu acredito que a informação hoje, Johnny, ela é primordial para muitas coisas, né? Se você tem informação, se você tem acesso à informação, o nível de erro, vamos dizer assim, né, ele tende a ser menor. Então, programas de conscientização, programas que falem mais sobre isso, porque se chegar a acontecer, essas mulheres elas saibam que elas não estão desamparadas, que ela tem alguém que lute por elas. Exatamente, concordo plenamente com você. Eu vou ler mais alguns comentários aqui, Thaís, vou ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos lá, aqui ó, o Diogão fala sobre educação, esporte e cultura.
esses três setores aí, esses três itens eles têm que estar interligados, né? Tem que ter um trabalho muito juntos, né? Para ter uma sociedade melhor, para a juventude ter amparo. Aí a Flávia Durazo diz o seguinte: ela vem para mostrar a força da mulher que trabalha e faz a diferença. Parabéns, gostei desse comentário da Flávia, aí sim, ó. Aí depois o Gerson Passos, boa noite, Gerson. O Gerson Passos aqui diz o seguinte: dê meu abraço a Thaís e meus parabéns pelas colocações. Gerson Passos também, que é pré-candidato a vereador, assim como o Valdir Mariano, conhecido como Índio, assim como o Alexandre Comitre, e o Jacaré, que também já passou por aqui. O Diogão diz o seguinte: mulher, jovem, trabalhadora, estudante e de luta. A política precisa desse perfil de representatividade. É isso mesmo, concordo plenamente. E a Letícia Almeida diz: top, Thaís Caraballo, coraçõezinhos, aplausos e por aí vai. Aproveitando que a gente está falando, a gente chegou mais uma vez na questão da mulher, e infelizmente nesse tema que ainda aflige a gente imaginar que nós estamos no ano de 2020, que lá no filme De Volta para o Futuro eles imaginavam que ia ter carro voador, tudo isso. Não tem, mas imaginar que em 2020 e ainda tem preconceito, ainda tem machismo, ainda tem gente que é misógina, ainda tem gente que desrespeita, né, as mulheres e tal. Então eu vou indicar mais um livro, só que pelo e-book, que eu comprei esse aqui pelo e-book, eu não sei se a galera está conseguindo ver, que é o livro da Manu Dávila, que foi deputada federal pelo PCdoB, hoje foi deputada estadual pelo PCdoB também no Rio Grande do Sul, foi candidata a vice-presidente na chapa do Fernando Haddad na última eleição. A Revolução Laura, reflexões sobre maternidade e resistência, que é um livro que ela conta como foi a vida dela a partir do nascimento da filhinha dela, a Laura, né, a filhinha dela com Duca Lendecker, a Laura, como que é fazer política sendo mãe. E vocês já devem ter visto várias vezes fotos da Manu em manifestações, em atos, na própria Assembleia Legislativa, com a Laura, né, que ela não larga, porque se ela for fazer política e deixar a Laura de lado, ela não vai criar. E ela, aqui no livro dela, ela conta toda essa experiência. E para ela, como eu disse, foi uma revolução, né? Uma transformação assim rápida que ela teve que saber lidar, né? E ela conta exatamente nessa perspectiva de mãe. Não é alguém do olhar de fora, é alguém do olhar de dentro, né? E a Manu é uma das mulheres que mais tem se destacado contra a violência da mulher, a favor da emancipação feminina, a favor do empreendedorismo feminino, a favor de todas as mulheres e, obviamente, a favor de todo mundo da população brasileira. Fica a dica, daqui a pouco a gente posta aí as informações do livro, certo? Voltando aí nessa questão, você fez uma ponte bacana sobre a questão do empreendedorismo, né? Que pode aí, a partir de que a mulher fique independente economicamente, né, tem a sua autonomia econômica, ela pode se desligar um pouco, né? Ela perde aquela ideia de que a culpa é minha. Mulher, a culpa não é sua, né? Se o cara é machista, misógino, é um canalha, a culpa não é sua. Mas aí tem essa questão econômica também. Nós já vimos em diversas vezes que a mulher, por não ter autonomia econômica, às vezes ela se fecha ali, se resguarda, não fala para ninguém, não conta nada para ninguém e fica sofrendo a violência doméstica ali, como você disse, que pode ser física, que pode ser psicológica, que pode ser verbal. Então, eu queria assim, que você falasse sobre esses pontos na seguinte vertente. O empreendedorismo feminino, que pode ser usado, inclusive, para a independência econômica da mulher, ela se virar dessa violência que ela sofre,
O que você acha que dá para fazer na cidade? Você, como pré-candidata a vereadora, que pode formular leis, que pode pressionar prefeito, o que você acha que dá para fazer de empreendedorismo? E aí eu vou ampliar um pouco a pergunta, para todos, no geral, com um público amplo, e para a mulher. O que você acha que dá para fazer? O que você imagina que é possível fazer na cidade sobre esse tema? Esse ponto que você trouxe é bastante importante, né? Que você retomou, na verdade, né? É bastante importante porque algumas pesquisas, elas afirmam que as mulheres, a grande maioria das mulheres, elas aceitam a violência porque elas não são independentes financeiras. Elas são dependentes financeiras do agressor. Então, assim, levando para essa parte do empreendedorismo, uma mulher que consegue se manter financeiramente, né, que consegue trabalhar e criar, seja artesanato, seja uma empresa, seja o que for para se sustentar, ela acaba se tornando mais forte. Com relação à criação para os empreendedores, eu acho sim que seria bacana criar-se polos de preparação, de aulas, seja ela de cabeleireiro, porque hoje, né, tem bastante também barbearias saindo, né? Então, preparar, de repente, pessoas para que elas consigam abrir a sua barbearia, abrir o seu salão de beleza, estética, panificadora, o que for preciso. Criar polos nos bairros, criar polos mais próximos das pessoas, porque às vezes a gente tem um polo centralizado e nem todo mundo consegue chegar, né? Criar alguns polos que consiga fazer com que as pessoas tenham acesso a um curso, ou seja uma profissão manual ou uma profissão que de repente vai te exigir um pouco de tecnologia, mas que você consiga ter acesso a isso para conseguir dar um passo à frente e assim ir melhorando a sua vida, né? Fazendo com que você consiga a sua independência financeira, você consiga a sua criar uma profissão para você mesmo, né? Acesso, inclusive, a crédito também, né? Precisa de crédito também, né? Sim, exatamente, né? Uma empresa, para ser feita hoje em dia, tudo depende de dinheiro, né? Tudo é em volta de dinheiro hoje em dia, né? Então, você criar uma empresa, você precisa ter uma verba, ter um valor. E por que não a gente, de repente, criar uma linha de crédito para esses microempreendedores, essas pessoas que estão iniciando agora, para que elas consigam realizar o sonho e também girar a roda da economia dentro da cidade, né? Você faz isso aí no geral, isso aí tanto para as mulheres como para os homens, para os jovens, que hoje em dia tem bastante jovens com visões empreendedoras que querem se tornar alguém na vida um pouco mais cedo, né? E essas linhas de crédito eu acredito que seriam algo a se pensar para ajudar essas pessoas empreendedoras dentro da cidade. Burocratização, de repente, de alguma abertura de empresa, enfim, nessa linha de raciocínio. Sim. Nós estamos aqui com a imagem congelada, mas estão nos ouvindo, né, Felipe? Estão ouvindo a gente. Então a gente vai falando aqui, a gente continua falando, Thaís, mesmo com a imagem congelada, que o nosso técnico aqui, o Felipe, nosso secretário de Comunicação e de Juventude, que faz um brilhante trabalho técnico, já está resolvendo isso daí. E hoje em dia, com todo mundo fazendo live, a internet está desse jeito mesmo. Se bobear, meu vizinho aqui está fazendo, algum cantor sertanejo está fazendo. Enquanto isso, eu vou ler alguns comentários aqui, já que a galera está ouvindo. A Tailane Viana diz o seguinte, Thaís: não apenas torço por ela, como confio. Acho que mulheres precisam participar mais da política em nosso país, ainda mais sendo uma mulher com garra como a Thaís. Até rimou país, Thaís. É isso aí, Tailane. Vamos lá, tem mais um comentário. A Letícia Almeida, orgulho de você, amiga. E uma carinha com coraçõezinhos. A Terezinha aplaudindo aqui, ó, super. Mandou uma rosa para você também, a Terezinha. Nosso companheiro aqui,
o Milton de Jesus, Miguel, pré-candidato Jacaré, aqui aplaudindo. Eu acho que esse comentário aqui, eu acho que foi um rapaz chamado Gabriel que fez. Eu vou ler aqui. Orgulho de você, tenho muita sorte de ter você em minha vida. Poá precisa de você. Gabriel aqui, olha só. E aí tem o hashtag Mulher Maravilha de Poá, né? Deixa eu curtir aqui. E também tem aqui a Flávia dizendo o seguinte: o importante é ter espaço. E ela vem por todos os propósitos, tanto das mulheres e dos homens. Agora é só ter apoio. Isso aí. Amanda Soares aplaude aqui você. O Valdir Mariano, que é o Índio, ele está dando toque aqui pra gente, pré-candidato também a vereador do Índio, dizendo o seguinte: sim, o áudio está bom. Fazer uma meia-culpa aqui, o Marcos Dornel, do Bate-Papo com o Dornel, também é nosso querido companheiro aqui, pré-candidato a vereador também, pelo PCdoB, não podemos esquecer isso. E se eu deixei de ler algum comentário, galera, desculpa, mas vai aparecer o comentário aqui na tela, tá bom? É porque da forma que nós fazemos a live, nem todos os comentários aparecem aqui para mim, mas todos que eu aparecer aqui, eu vou... Tá. Eu vou continuar lendo aqui, sempre que aparecer aqui, eu leio aqui, beleza? Então, é isso daí. Então, já que o áudio tá bom, vamos continuar. Eu só não vou poder mostrar mais livro nenhum, né? É uma pena. Mas tudo bem, na verdade só tinha. Eu tenho que postar o comentário, eu tenho que postar a informação do livro da Manu, já vou postar. Isso que a gente conversou agora foi muito importante sobre a questão do empreendedorismo. Vamos então, agora deixa eu ver só o horário, nós temos mais um tempinho. Então, assim, você que tem aí eu vou mudar, voltar, fazer tudo girar de novo. Você que tem uma história afetiva com o esporte, de certa forma, né? Você jogou vôlei, né? Ou mais algum outro esporte? Que eu não joguei vôlei, só vôlei. Jogou só vôlei, né? Você foi na escola com a Janete, teve outra professora, outro professor? Fala aí, vamos aproveitar e mandar um alô. Foi minha professora dos 11 aos 17, né? Nossa, que legal. Me acompanhou no trajeto todo do vôlei, né? Me ensinou mesmo, né? Como jogar, como as técnicas e tudo mais, treinamento. Foi tudo culpa dela. E depois eu comecei a treinar pela cidade de Poá, com o professor Caio. Né? Eu fiquei pouco tempo, né, com ele, porque já era uma outra época da minha vida onde eu precisava trabalhar. E aí eu não conseguia conciliar os horários dos treinos com os horários do meu trabalho. Aí eu acabei precisando, né, deixar de treinar. Mas eu treinei com o Caio, se eu não me engano, 1 ou 2 anos ainda, né, dentro da cidade de Poá, e foi bem bacana, assim. É uma coisa que definitivamente eu amo fazer, né? Uma coisa para distrair, para tirar todo o estresse. É muito bom. Qualquer tipo de esporte que a gente faça, ele sempre agrega valores positivos na nossa vida. Isso. A galera ainda tá vendo a gente congelado, viu, Thaís? A galera vai aproveitar e ficar fazendo print da gente. Vai aproveitar e ficar fazendo, né? Vai fazer print aqui da gente. De uma forma bonitinha, então. Por favor, né? Pelo menos. Mas, Thaís, então, enveredando aí nessa questão do esporte, né? Você assim como, né, eu e você, eu tenho certeza que muita gente. É claro que tem aquela galera que não gosta de esporte, mas eu sei que muita gente participou de campeonatos, né? Eu lembro, inclusive, de um campeonato que não tem mais. Mas se a Andrea Allen estiver assistindo a gente, ou alguém da minha época, da minha geração, tinha um campeonato que a gente gostava muito de participar, que era o Torneio da Independência. Eu não lembro se era o Torneio da Independência, se era a Copa da Independência, eu não lembro exato, mas era da Independência, que era no período de setembro ali, porque tinha os campeonatos escolares da rede estadual, e esse Torneio da Independência era um campeonato municipal. Olha que bacana, não ficava
restrito só à rede estadual, é um campeonato municipal. O que você acha dessa ideia de, além dos campeonatos escolares da rede estadual, também de ter campeonato municipal na cidade? Que o município... Ideia, né? É muito bom, porque você agrega tudo, né, de uma forma geral, né? Todas as escolas, e aí você acaba fazendo com que tenha aquela troca de experiências dentro das escolas, né? Entre as escolas ou entre as pessoas da cidade, e você agrega para sua vida social também, né? Uma vez que o esporte faz com que você conheça pessoas diferentes. Então, você tem você faz um time, o outro bairro vai, por exemplo, faz outro time, e aí a gente consegue fazer esse campeonato dentro da cidade com os poaenses. Eu acho muito bacana, porque aí você cria laços entre todos, né? E acaba eliminando algumas rixas que, de repente, podem acontecer. Nós temos, de certa forma, a experiência do campeonato que tem de futebol, né? Que não tem um campeonato organizado especificamente pela prefeitura ou por uma liga ou outra. Deve ter, hoje em dia, deve ter várias ligas, várias organizações, mas a gente tem isso restrito ao futebol, né? O 9 de julho contra o Emília, contra o Água Vermelha, mas os outros esportes não tem, né? E seria bacana, né, o município, né, organizar para os outros esportes, né? Sim, com certeza. Que nem quando nós estávamos, quando eu particularmente, né, eu jogava lá em 2011, 12, mais ou menos, o esporte ele estava muito em alta na cidade, né? Então muitas pessoas procuravam a secretaria, o esporte para poder fazer algo para os seus filhos, né? E esses campeonatos, é igual eu falei no começo da live, né? Todo campeonato, toda competição que a gente faz, ele agrega positivamente pra gente, uma vez que faz com que a gente consiga criar um vínculo de competitividade, buscar aquilo que a gente almeja, né? Porque a gente cria determinação nesse campo todo. E igual você falou, né? No futebol, tem o Jardim Emília, que tem um time, joga contra o outro time. As outras disciplinas, os outros esportes, eles acabam ficando um pouco de lado, talvez por não muita recepção, né, das pessoas com relação aos esportes, ou muitas pessoas, de repente, não sabem jogar ou não querem, porque o esporte Sim, o esporte, ele é um pouco de incentivo também, né? Então, assim... Os espaços estão abandonados, né? Exatamente. Por exemplo, no meu bairro, eu moro na Vila Lúcia. Próximo de lá tem a quadra da Vila Monteiro, mas é da Vila Monteiro, não é da Vila Lúcia. Então, se de repente eu quiser fazer um time da Vila Lúcia de vôlei, né, que é o caso, por exemplo, eu teria que... Estamos mais congelados, desculpa, não estamos mais congelados. Pode ir. Não, vai chegar um pouco atrasado para a galera, mas vai voltar. Ótimo. Então, por exemplo, se eu estou na Vila Lúcia, por exemplo, aqui eu estava falando, eu tenho que me deslocar a um outro lugar para que eu possa fazer o treinamento de um time que eu venha a criar lá. Então, talvez a falta de lugar para que isso seja feito impossibilite as pessoas de fazer um campeonato municipal, né? Então, pensar dessa forma e criar espaços de lazer para essas pessoas também seria uma boa. Que nem eu falei, né? Cada pasta, cada coisa que a gente pensa, ela é interligada. Uma coisa liga a outra. Então, um espaço que eu crie nos bairros para que as pessoas criem o lazer, ela pode criar um link para que eu faça um campeonato municipal. E aí eu una mais a cidade como um todo. Exatamente. Eu falei do vôlei, eu falei do torneio da independência, e algumas memórias afetivas começaram a aparecer aqui no comentário. Vou ler aqui os comentários para você. A Letícia Almeida diz o seguinte: bons tempos no vôlei, saudades de jogarmos juntas. Saudades, professora Janete. A gente está fazendo reencontros aqui hoje na live.
Aí a Janete, que é a professora Janete Miota, diz o seguinte: participei muito do Torneio da Independência, época do prefeito Eduardão, né? O Eduardão tem história no esporte, mas infelizmente não fez muito, né? Mas sem críticas agora, Eduardão, que ele esteja bem. Gostaria muito que voltasse, ó, Thaís, já jogando uma proposta para você, ó, voltar com brigar lá. É uma ideia, né? Para voltar ao Torneio da Independência. Aí o Jacaré, Milton de Jesus Miguel, que aparece aqui para vocês, Poá tem tudo para ser referência no esporte aqui no Alto Tietê. Temos ótimos professores e técnicos, mas infelizmente esta administração nada faz para os nossos jovens. Este é mais um projeto do Movimento 65, isso mesmo. Nós vamos começar a fazer agora também lives na quarta-feira, que aí não tem os pré-candidatos, vai ter eu, no caso, e o Diogão para a gente discutir o programa que o PCdoB, que o Movimento 65 pensa para a cidade de Poá. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, não estou me despedindo ainda, só agradecer a presença de todos, pedir desculpa hoje pelas algumas falhinhas que está acontecendo, mas o Felipe, nosso secretário de comunicação, Felipe Fernandes, da produtora lá, tá firme e forte lá para resolver os problemas técnicos. E é isso daí. Hoje a gente aqui com a Thaís Caraballo, pré-candidata a vereadora aí do Movimento 65 do PCdoB. Nós já passamos, estou olhando aqui o nosso tempo, nós temos um tempinho ainda. Acho que nós passamos por temas, acho que cruciais para a cidade: segurança, emprego, né, a parte do empreendedorismo e esporte também, que é muito importante. E aí tem um tema que, para nós aqui, é um tema que, para nós, vale muito e nós não podemos deixar de falar nunca, que é a educação, né? Eu, assim como você, nós já passamos pela educação como alunos. Você ainda é estudante de Ciências Contábeis lá na Campo Elíseos, mas agora na graduação, e eu tenho a experiência, a vivência de professor. Estamos passando um momento totalmente diferente hoje da educação brasileira, que é educação remota. Não sei se a gente não pode, acho que, dizer a distância, mas uma educação remota via internet. Hoje, por causa da pandemia, isso tem mostrado muito a desigualdade que existe na sociedade brasileira, quando a gente não tem criança que não tem internet, que não tem celular, e se tem celular, não é um celular compatível, não é um celular adequado, ou não tem acesso à internet. Então muitas crianças estão perdendo aí um vínculo escolar muito importante. E isso, infelizmente, eu já até escrevi no meu blog, é culpa da falta de planejamento também do poder público. Por mais que, infelizmente, é um contexto que ninguém imaginava que ia acontecer, foi de repente, se tivesse planejamento, nós teríamos hoje, como o Poá já teve, netbook para as crianças que não têm celular poder acessar. Nós teríamos, como já comentaram na nossa live, internet de graça para as pessoas, redes espalhadas pelos bairros a partir dos equipamentos públicos para todo mundo poder acessar. Aí, para a gente poder até encaminhar daqui a pouco para a gente concluir, eu queria que você falasse um pouco sobre a educação. O que você pensa sobre a educação? Qual a sua ideia aí? Aí você pode também, se você acha que educação e esporte tem um vínculo importante, você pode falar. Se você considera que educação é importante para a questão de segurança pública, que educação... eu quero saber as suas ideias, o que você pensa. Fica à vontade. Às vezes eu falo demais, se você não me parar, eu vou... Tranquilo. Não, é assim, volto a dizer, tudo é um ligado no outro. A educação e o esporte, que a gente falou tanto nessa live hoje, eu acredito que elas sejam diretamente ligadas. Uma vez que o esporte proporciona para você, como eu falei, né, disciplina, o fato de você ter um pouco mais de controle na sua vida. A parte da educação,
ela tende a ser um dos pilares mais importantes dentro da administração pública, dentro da política pública, né? Esporte, educação, saúde, segurança, acho que são os primordiais. Para a educação, ele cabe muito aquilo que eu falei para o esporte. Uma vez que você investe na educação dos jovens, dos adolescentes, educação como um todo, você faz com que as pessoas busquem sempre querer conhecimento de forma positiva e ao invés de procurar, de repente, algo que não agregue, que não seja uma coisa que vá ser útil para a vida, né? Então, a educação hoje, ela está um tanto quanto defasada. Como você citou, né? Há um tempo atrás, nós tínhamos no município netbooks para as crianças. A educação do município era tido como uma das melhores da região. Os pais amavam a educação que os filhos tinham. Era também muitas mães, né? Que eu já tive muitas conversas na época com várias mães, e elas diziam que a educação da época ela era quase que igualada como uma escola particular. E a gente precisa voltar a ter isso dentro da cidade, sabe? Oferecer para os nossos jovens a melhor educação que a gente pode oferecer. Como se a gente tivesse um filho e a gente estivesse educando ele. Qual seria a política de educação que a gente faria para o nosso filho? Será que seria diferente dos outros? Então, aquilo que a gente, de repente, propusesse para os nossos filhos, a gente fazer sim para uma cidade como um todo, fazer com que ela volte a ser uma cidade modelo nesse quesito de educação, né? Porque uma cidade que tenha uma educação boa, Johnny, é uma cidade que vai para frente, sabe? Eu acredito nisso. É uma cidade que ela consegue se reestabelecer de uma forma... ela consegue ser produtiva, ela consegue fazer com que as pessoas que morem aqui entendam que ela investe e que ela se preocupa com todos que aqui moram. E é uma pauta, sim, muito pertinente. E acredito que a gente possa fazer com que essa educação volte a ser como era antes e até melhor, né? Fazer com que seja modelo mesmo, que seja exatamente aquilo que eu falei, que seja todos os lugares falam, olha, a educação de Poá é uma das melhores educações da região. Exatamente. Eu já dei aula, dou aula em redes que não são diferentes da de Poá, e as pessoas sempre comentam, mas Poá era assim, Poá era tal, na época que tinha não que hoje esteja totalmente perdida, mas tá faltando algo a mais aí que ainda não encontraram, né? Sempre comentavam mesmo que era uma educação de boa qualidade e tal. Nós precisamos manter isso, né? A gente precisa manter um padrão que, independente do governo que esteja, essa educação seja de boa qualidade social. Então, vamos chegando... Desculpa te interromper. Não, pode ir. Na época, eu ouvia muitos comentários de mães que haviam tirado seus filhos de escolas privadas para que elas fossem ensinadas em escola pública, a escola do município, porque a educação que ela estava tendo ia ser igual à que ela recebia na escola paga, né? Então, essa referência que a gente tinha antes de educação, ela precisa voltar a ser aquela referência para todos os pais, para as pessoas que estejam ao redor aqui, buscar sempre o melhor para as crianças e fazer esse trabalho de forma competente. Exatamente, concordo. Vou ler um comentário aqui, Thaís, e aí eu já vou começar para a gente fazer o nosso desfecho aqui, tá bom? Nós vamos para a conclusão que está dando o nosso tempo aqui. Vamos lá, o Gerson Passos, grande Gerson Passos, lá de Calmon Viana, pré-candidato a vereador também, diz o seguinte, ó, a Thaís muito nos enobrece, grata surpresa, vamos juntos. É isso aí, Gerson. E aí tem aqui a postagem do livro aqui, da Revolução Laura, da Manu. Thaís, parabéns muito, ó, sua participação nota 10,
bombou aqui, a gente está com um número de comentários enorme, visualizações muito bacana, parabéns mesmo. Agradeço a sua participação aqui, e eu vou abrir para você fazer suas considerações finais, e desde já, boa sorte, e grande abraço para o Gabriel também, que está aí, que eu sei que ele está aí do lado dando um apoio para você. Eu queria agradecer, né, mais do que tudo, todos os comentários, todo o carinho, isso enche meu coração de alegria, ver com que todas essas pessoas, elas confiam em mim, naquilo que eu sou, e, nossa, todas essas mulheres que comentaram, e elas foram muito incríveis na minha vida, sempre tiveram um cantinho especial, e eu sempre consegui aprender muito, né, que nem a Janete, falei bastante dela na live, né, aprendi muito com ela. A Celina, que estava no início, não sei se ela está agora, mas aprendi muito com ela também. E eu queria dizer que a gente consegue fazer com que tudo melhore, que seja sempre cada vez uma cidade para frente, juntos, né? Uma vez que a gente pensa junto, a gente arquiteta junto, a gente elabora algo que é para uma sociedade como um todo, sem desmerecer ninguém, sempre pensando em todas as partes, todos os bairros. Eu acredito que a gente consiga chegar numa cidade joia, né? Como a gente costuma dizer. E eu queria, nossa, agradecer demais todas as pessoas que me acompanharam e que estão até agora na live. E dizer que qualquer dúvida pode me procurar. E é isso, a gente vai estar junto sempre. Pode contar comigo para fazer sempre o melhor pela cidade. É isso aí, Thaís. Mais uma vez eu agradeço, mas antes de eu terminar, como tem mais comentário, eu vou ler. O pessoal me pegar no meio da rua e falar, você não leu meu comentário, tá bom? O Gabriel diz o seguinte, ó, educação é muito importante, urgente para as gerações futuras. Como eu sempre digo, saber das coisas é muito bom. Depois o Jacaré vem aqui e diz o seguinte, ó, temos que valorizar nossos professores com salários dignos e qualidade no ensino, com internet e tablet para os alunos e professores. Só prédio bonito, não, eu vou repetir, só prédio bonito não educa, viu? Precisa, sim, de bons prédios, mas com qualidades. E a Ana Paula Palácio, ela entrou aqui. Boa noite, Ana Paula. Seja bem-vinda, apesar de a gente já estar terminando. Diz aqui, estamos juntos. O Alexandre Caraballo diz o seguinte, parabéns, Thaís. Como sabe, eu te admiro muito e com certeza capacitada para tal responsabilidade. Avante. É isso aí. Então, galera, em nome aqui das pessoas que participaram da nossa live, em nome da Thaís, do Felipe Fernandes, nosso secretário de Comunicação e Juventude, que faz os trabalhos técnicos aqui pra gente, da nossa camarada Terezinha, nossa presidente. Eu agradeço todos os comentários, eu agradeço a presença de todos na participação, lembrando que o vídeo fica aqui gravado para vocês assistirem e tirando as dúvidas e comentando. A Thaís provavelmente depois entra aqui também e vai respondendo para vocês. Tá chegando mais gente, o Jorge, Débora Nunes, beijos no coração, lindona, isso mesmo, tem que participar. A Thaís, ela tá colocando a cara dela a tapa, né, para levantar a voz aí não só das mulheres, mas de todos aqueles que acreditam que deve ter mudança, que devem ter mudanças na cidade, né? Então, ela conta aí com a participação de vocês no diálogo, na participação de vocês na construção de propostas. Ela, hoje, é a pré-candidata que se coloca para vocês aí. Então, vocês acho que tem que conversar com ela muito e fazer mudanças. Acho que a mudança boa é aquela que tem diálogo, e ela está se propondo a isso. Mais uma vez, obrigado. Lembrando que amanhã, às 20 horas, eu e o Diogo estaremos aqui para discutir alguns temas importantes para a nossa cidade, que o Movimento 65 pensa para a cidade de Poá. E quinta-feira, a nossa próxima live, nosso companheiro Gerson Passos vai estar aqui também, mostrando a cara dele e falando para que ele veio, assim como a Thaís fez hoje.
Porque, afinal de tudo, eu vou repetir mais uma vez, vamos acabar com esse patriarcado e vamos começar o matriarcado na Câmara, né, Thaís? Boa noite, muito obrigado.